Você faz que nem o Gerald. Essas bolinhas aqui tá cheio de coisa assim, ó. Mágoa, que mais aqui? Ressentimento, tristezas, achismos, medos, ansiedade. Tudo isso aqui, né? Tudo lixo. Tudo lixo. E você faz do seu coração um depósito de lixo. Fica ali. Conlurbe. Só tem lixo no seu coração. Você faz dele, né, Gerald? É isso que você tem feito. Você tem feito do seu coração um depósito de lixo. Coração bandido. Bandido mesmo. É isso que ele é. Uhum. É isso exatamente. Então, o que acontece? Como que você, com esse monte de lixo no seu coração, vai receber o Espírito Santo na lixeira? Você tem que arrancar a lixeira, você tem que arrancar a sujeira dali. E ela tem que entender que a lixeira é dela. Ela não pode esperar tá que ali. Deus venha ali limpar pra ele entrar. É ela que tem que limpar a lixeira. Ela tem que tirar aquilo, porque ela sabe o que tá ali dentro. Dói tanto, mas faz parte. Você tem que arrancar tudo. Tem que ficar limpo, pra Deus poder entrar dentro de você, Espírito Santo. A Carolina Araújo falou assim: verdade, de tantas pessoas perguntarem se eu já tinha o Espírito Santo, acabei fingindo ter, até eu levar um tapa e mudar de verdade. Pois é, às vezes você entra no fingimento, você deixa de ser sincera. Você, olha, não tenho. Você sabe, teve uma vez, eu lembro, eu ainda estava me convertendo, né? Fase de conversão, eu não estava nem buscando o Espírito Santo ainda. Tava me convertendo, né? Na mudança. Buscando a aprovação da sogra. É aquilo não, eu já tava indo além. Eu já tava mudando. Conversão, me convertendo, abandonando o pecado, abandonando as coisas. E eu lembro que toda vez que eu chegava na igreja, tinha as obreiras. Quando você vai se batizar nas águas? Quando você vai se batizar? E eu queria que fosse a minha decisão. Porque eu ainda não estava decidida a abandonar o pecado totalmente, entendeu? Não queria abandonar. Mas toda vez elas me perguntavam: e aí, você não vai se batizar nas águas? Aí eu lembro que um dia eu dei um fora. Eu falei assim: eu vou me batizar quando eu achar que eu tô no momento, que eu tô pronta, que eu vou abandonar o que eu tenho que abandonar. Enquanto isso não acontecer, por favor, não fica me perguntando mais não, porque você só tá me atrapalhando, você não tá me ajudando não. Você tá querendo me forçar a uma coisa. Enquanto me forçarem, eu era daquele tipo, né? Não me força. Não me força, me deixa em paz. Já tava difícil, as mudanças que Deus estava pedindo, já tava difícil, ainda queria me forçar. Claro, elas queriam o meu bem, elas queriam me ajudar, elas queriam que, poxa, eu desse aquele passo, mas aquele passo tinha que vir de mim, não podia vir de ninguém. Porque senão não era sincero. Não era, exatamente. Então, aquele passo tinha que vir da minha decisão. E elas ficavam ali perguntando, e eu tive que falar. Mas eu podia, de repente, fazer assim. Aí aconteceu uma outra situação, né? Um dia, no momento da Santa Ceia, aí você sabe, eu tava lá, eu vou participar, achando que eu tava fazendo tudo que eu tinha pra fazer, né? Aí peguei a Santa Ceia, porque eu falei, olha, eu tô abandonando as coisas, eu tô fazendo, então eu vou participar da Santa Ceia. Aí o bispo falou assim: e você que pegou a Santa Ceia hoje e ainda não se batizou nas águas, você então vai participar e se batizar nas águas. Aí eu falei assim: não. Não. As obreiras já tinham me cobrado. As obreiras falaram com o bispo. Tipo, como se fosse isso. Elas falaram com o bispo. E eu falei assim: não, isso é muita forçação de barra. Não. Sabe o que eu fiz? Eu peguei a Santa Ceia, levei lá na frente do altar e devolvi. Não participei. Foi burrice, idiotice. Hoje eu fico assim, mas pelo menos houve sinceridade. Eu não falei assim: já que tô aqui, eu vou tomar Santa Ceia. Eu me batizo. Não. Eu tava muito certa de que quando eu me batizasse, não ia ser de qualquer forma, não ia ser qualquer coisa, não ia ser para depois voltar para a lama. Quando eu me batizasse, ia ser para valer. Ju? Era uma decisão, né?
Quando a gente decide, eu também tenho um episódio assim na minha vida, porque assim, eu cheguei na igreja, mas eu fiquei 3 meses ainda ali sem tomar essa decisão. Então eu ia pra igreja, eu ia pra reunião, mas eu ia prestar atenção na roupa das obreiras, eu ia olhar pro que estava acontecendo na portinha da sala de campanha, eu ia olhar pro forro da igreja, eu ia olhar pra tudo, menos focar naquilo que eu tinha que focar. Eu não conseguia, por exemplo, focar na palavra, igual as pessoas que estão aqui comentando do boneco. Você fala do nosso boneco aqui, do Gerald, mas você assiste lá todo dia, meio-dia na Record, a Judite. Então, por favor, preste atenção no conteúdo espiritual daqui da live, porque o foco é o conteúdo espiritual. E eu ia pra igreja pra ficar focando naquilo que não era pra focar. E aí, depois de 3 meses que eu tava ali, olhando pro forro, pro rebite, pro cimento, a portinha, pro uniforme das obreiras, teve um dia que eu falei assim, não, hoje eu vou diferente pra igreja, porque eu tô 3 meses vindo na igreja e nada acontece na minha vida. E aí eu lembro que nesse dia eu fiz tudo diferente, embora eu não sentisse vontade de fazer aquilo. Eu sentei lá na frente, no primeiro banco, e eu ungi meus ouvidos, ungi meus olhos, porque naquele dia eu tinha decidido que a palavra ia ter que entrar dentro de mim. Porque eu fiquei 3 meses dentro da igreja sem conseguir ouvir a palavra, eu não conseguia entender o que Deus queria. E aí naquele dia que eu tomei a decisão, assim como no dia que a senhora tomou a decisão de se batizar, naquele dia eu entendi o que Deus queria. Ele queria que eu fizesse dele o primeiro, e comigo foi assim, foi na hora que o pastor falou do dízimo. Quando ele falou que o dízimo era primícias e que representava que a gente estava colocando ali Deus como o primeiro, eu não olhei para a parte financeira. Eu olhei para a minha vida. Então, naquele dia que eu peguei o envelope do dízimo, eu falei assim, a partir de hoje, Deus é o primeiro na minha vida. Mas eu não tava falando da minha vida financeira, eu tava falando da minha vida mesmo, da minha alma. Ele era o primeiro, e eu lembro como se fosse hoje. Meu primeiro dízimo foi de R$1. Mas ele tinha tanto significado, porque ali eu entendi que eu tava colocando Deus em primeiro. Então, a partir daquele momento que eu peguei o envelope do dízimo, eu deixei de fazer aquilo que era errado. Eu deixei de me entregar ao pecado. Eu comecei a abandonar aquilo que me afastava de Deus. Então, literalmente, eu entendi o que era para ser feito, mas mediante uma decisão, né?